Olá, queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus ilumine o vosso coração. Em nome do Senhor Jesus, um bom dia, que a paz do Senhor a todos que nos acompanham aí as plataformas, pelo YouTube aí, pela página Até Sermos Um em Cristo, a página Fonte de Vida, pelo Face, né? E você também que de repente vai ouvir esse vídeo pelo WhatsApp. Eu quero deixar uma palavra, eu quero deixar uma mensagem de Deus para o teu coração. Nós falamos essa semana, acho que um dia atrás, a respeito das riquezas ilícitas, né? O resultado das riquezas ilícitas, das pessoas que enriquece, que defrauda o salário do trabalhador, que enriquece corruptamente, né? Riquezas corruptas, bens adquiridos corruptamente. E agora eu quero falar também de qual que é a vontade de Deus para que você seja uma pessoa próspera, seja uma pessoa rica, mas a riqueza que Deus delegar a você, ela tem um fim, ela tem um propósito. Deus não dá dinheiro para ninguém, Deus não dá riqueza para ninguém, apenas esbanjar, se deleitar, sabe, a cada dia mais amontoar tesouro e fazer com que todo mundo olhe para ele e diga, poxa, mas esse cara é rico demais. Não, irmão, Deus não tem prazer nisso. Deus dá riqueza para alguém para que a pessoa seja um provedor. Seja um provedor. Quando Deus dá riqueza, quando Deus dá dinheiro para alguém, quando Deus começa a permitir, né, ou dar a alguém dinheiro, condição financeira, bens material, riqueza, Deus ele quer que essa pessoa seja um provedor, um provedor na vida de outros. Então diz assim, aqui em 1 Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 17, diz assim, ó: ensine os ricos deste mundo, ensine os ricos deste mundo que não se orgulhe e nem confie em seu dinheiro ou sua riqueza, né? Que é incerto, Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhe que use o seu dinheiro para fazer o bem. Para fazer o bem. Deve ser rico em boas obras e generoso com os necessitados, sempre pronto a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Glória a Deus. A fim de experimentarem a verdadeira vida. Então, se uma pessoa, meus queridos irmãos, ele tem riqueza, mas a riqueza dele não tem um fim ou um propósito verdadeiramente condicionado por Deus, dirigido por Deus. Uma pessoa que é rico que é rico aqui nesse mundo de dinheiro, mas ele não é generoso. O dinheiro dele não é para suprir necessidade
dos necessitados, ele não olha para os necessitados, ele não pensa nos necessitados, e ele apoia, a confiança dele está na sua riqueza, no seu dinheiro. Ele não sabe o que é o bem da vida, ele não conhece o bem da vida, ele não conhece o bem da vida, principalmente ele não conhece a Deus, ele não conhece a Deus. Não é Deus que está dando essa riqueza para ele. Deus apenas está permitindo porque ele tá lutando para ser rico. E para ele ser rico, para ele conquistar essa riqueza, ele está usando todo tipo de méritos que ele pode usar. Mas Deus, na realidade, não está nessa riqueza dele. Como a gente falamos 2 dias atrás, 1 dia atrás. Mas é possível um homem ou um ser humano ser rico. É possível um ser humano ser rico. É possível um ser humano, um homem de Deus, uma mulher de Deus. É possível uma pessoa de Deus ser rico. Mas ele precisa entender que junto com a sua riqueza tem que trabalhar a generosidade. A generosidade. Ele não pode confiar nas suas riquezas, porque ele diz aqui que a riqueza, ele diz aqui, ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhe e nem confie em seu dinheiro, que é incerto. É incerto, ou seja, hoje você pode ter, amanhã você pode não ter. Que é incerto. A sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. Olha o que ele diz no versículo 18: diga-lhes que use o seu dinheiro para fazer o bem, deve ser ricos em boas obras, generoso com os necessitados, sempre pronto a repartir. Deste modo, acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentar a verdadeira vida. A fim de experimentar a verdadeira vida. Amém? Talvez você ouviu aquele vídeo que eu postei há 1 dia atrás, falando das riquezas ilícitas, e você ficou até meio preocupado, mas e agora? Então quer dizer que o crente ou as pessoas não pode ser rico, porque se ele for rico ele vai se corromper? Não. Um ser humano, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um crente, ele pode ser uma pessoa rica. Só que antes dela ser rica do dinheiro, ela precisa ser rica para com Deus. Quando um ser humano, primeiro ele é rico para com Deus, primeiro ele é rico para com Deus, ele é rico de generosidade, de misericórdia, de piedade, de misericórdia, de compaixão. Quando uma pessoa, ele primeiro é rico de amor, do amor de Deus, então a riqueza não vai dominar ele. Ele vai dominar a riqueza que vier sobre as mãos dele. Ele vai dominar, ele não vai ser dominado pelo dinheiro. Ele não vai ser dominado pelo dinheiro. Ele não vai ser servo do dinheiro, muito pelo contrário, o dinheiro vai ser servo dele, aleluia, e o dinheiro que vier nas mãos dele, ele vai usar esse dinheiro para boas obras, o dinheiro precisa ser usado para boas obras. Irmãos, existe uma obra mais boa, mais gloriosa do que você usar o seu dinheiro. Uma vez que você está enriquecendo, uma vez que você está se tornando uma pessoa rica, você usar o seu dinheiro para atender a necessidade dos necessitados, você usar o seu dinheiro para atender as necessidades dos necessitados, com um coração generoso,
com o coração generoso. Isso não tem dinheiro, não tem nada que pague isso. A obra de generosidade para com as pessoas, para com os necessitados, isso é o que faz com que a pessoa que está sendo enriquecido por Deus crie um alicerce, as suas riquezas vai servir de alicerce. Da mesma maneira que as riquezas, os bens dos que conquistou ilicitamente vai servir de testemunha para testemunhar contra eles no dia do juízo. Então, as riquezas daqueles que estão sendo enriquecidos por Deus e que com generosidade têm usado o seu dinheiro para o bem, têm atendido as necessidades dos necessitados, né? Tem sido generoso com os necessitados, tem olhado para o seu próximo. A sua riqueza não é só para você se beneficiar, para você desfrutar, esbanjar, comprar carro, comprar casa, comprar mansões, passear, ir para praia, não. Juntar tesouro, não. As suas riquezas, ela tem um caminho, as suas riquezas, ela tem uma direção, um propósito, e o propósito é ser generoso para com os necessitados, para com as necessidades dos necessitados. As suas riquezas, ela é para beneficiar, para repartir. Ele diz que nós precisamos ser, o rico precisa ser apto a repartir. Não pode ter dificuldade para repartir quando você tem alguém necessitado. Quando alguém necessitado chegou até você, ou veio até você, então ele diz que essa riqueza e essas pessoas ricos, os ricos que agem dessa maneira, os ricos que têm esse coração generoso, então eles vão até acumular, e as riquezas deles acumulada vai servir de alicerce para a vida dele. Amém? Glória a Deus. Então ele continua dizendo aqui, diga-lhe que o seu dinheiro, diga-lhes que use o seu dinheiro para fazer o bem. Deve ser ricos em boas obras e generoso com os necessitados, sempre pronto a repartir. Pronto a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentar a verdadeira vida. Então, queridos, não tenha medo de ser uma pessoa próspera, não tenha medo de ser uma pessoa rico, mas pense, quando Deus estiver dando dinheiro para você, quando Deus estiver delegando riqueza para você, então pense se você observe, analise se você está usando essa riqueza, esse dinheiro, esses bens que Deus está te dando, está permitindo, está delegando para você, se você está usando em boas obras, se você está sendo generoso. A partir do momento que você começar a ter dinheiro, observe se você está sendo uma pessoa generosa para com os necessitados. Observe se você tem repartido o seu dinheiro, a sua riqueza com os necessitados, porque se
você tiver tendo dinheiro, você tiver, Deus está te dando dinheiro, Deus está te dando riqueza, e você começou a fechar a mão, então o espírito de avareza entrou na tua vida. E a Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Os avarentos não herdarão o reino de Deus. Então, fica com esta palavra no teu coração nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Você pode ser rico de dinheiro, mas primeiro você precisa ser rico para com Deus, ser rico em boas obras, ser rico de generosidade, ser rico de misericórdia, ser rico de graça, de amor. Aí sim, você nunca vai ser dominado pela riqueza ou nunca vai ser dominado pelo dinheiro. E digo mais, quando isso acontece na vida de alguém, a riqueza não precisa você buscar riqueza. Não se busca riqueza. A riqueza ela vem naturalmente. Deus confia, Deus entrega nas mãos daquele que verdadeiramente tem um coração generoso, que verdadeiramente ama e que tem uma chamada para esse devido trabalho, para essa devida função, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Fica aí esta palavra para você meditar. Talvez você está começando a tomar posse de dinheiro. Talvez você está começando a ficar rico, ficar uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa próspera. Então, use a tua riqueza em boas obras e não tenha dificuldade para repartir. Não tenha dificuldade para repartir. Não tenha dificuldade para atender às necessidades dos necessitados. Amém? Deus abençoe. Fica na paz de Cristo, em nome de Jesus. Hoje, às 19h30, nós teremos o culto de libertação aqui em Limeira, Avenida Vigílio Bacinello, número 874, aqui no bairro do Beliometo, às 19h30. Aguardamos por você que é daqui de Limeira, ou de repente você que é até de alguma cidade vizinha, você deseja estar conosco, você pode estar e será bem recebido. O ministério nosso é um ministério simples, onde nós pregamos a palavra do reino de Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Fica na paz de Cristo, em nome de Jesus.